questão número 5 é uma questão sobre matrizes. Olha só que beleza. Sejam x1, pontinhos, pontinhos, x5 e y1, pontinhos, pontinhos, y5, números reais arbitrários. E A, que é isso aqui, matriz AIJ, uma matriz 5 por 5, claro, vai usar esses números. Definida por AIJ é igual a xi mais YJ. Quer dizer, o elemento AIJ da matriz A, ele vale isso aqui. Xi mais YJ. Com I e J variando de 1 a 5, certo? Quer dizer, vai pegar os 5 números X e os 5 números Y e vai somar, fazer essas combinações, né? Certo? Se R é a característica da matriz A, então o maior valor possível de R. O que é característica de uma matriz? A característica de uma matriz é a ordem do maior determinante não nulo que você consegue colocar dentro dela, né? Também é chamado de posto da matriz, ou em inglês ranking da matriz, certo? Olha só, para facilitar a visualização, eu não vou trabalhar com esse XI, XJ, não. Eu vou colocar números, só para ver um exemplo. Claro, quando você coloca números, você visualiza melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, você poderia colocar, o X indica a linha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os números X serem 10, 20, 30, 40 e 50. Os números X1, X2, X3, X4, X5, eu estou chamando disso aqui, só para visualizar melhor o que está acontecendo. E esses números Y, eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Então, para você construir essa matriz, como é que vai ser? O X e J I é linha e J é coluna. Então, nas linhas, você vai colocar os valores de XI. 10, 20, 30, 40, 50. Aqui você vai usar 10, aqui vai usar 20, 30, 40 e 50. Só que em cada elemento você vai somar com o YJ. Ou seja, na coluna 1 você vai usar esse aqui. Na coluna 2 vai usar esse aqui. Na 3 vai usar isso aqui, na 4 isso e na 5 isso. Então, você vai somar 10, 20, 30, 40, 50 com 1, 2, 3, 4, 5. E aí a sua matriz vai ficar assim, ó. 10 mais 1, 11. O mesmo X da linha 1. Então agora é linha 1, coluna 2. Vai ficar 12. Aqui vai ficar 13. Já entendeu, né? 14, 15. Aqui na linha 2 você vai ter 21, 22, 23, tá? Entendi o que é para fazer. É para você pegar os números e somar com esses números. É isso aí. Tá, então a minha matriz faz isso. Bom, observe que essa matriz aí, se você for calcular o determinante dela, vai dar 0. É porque você tem aqui linhas que você pode subtrair. Se você fizer, por exemplo, essa linha menos essa, você vai ficar com 10, 10, 10, 10, 10. Se você subtrair essa menos essa aqui, vai ficar 20, 20, 20, 20, 20. Aqui 30 vezes 30, 30, 30, 40, 40. Bom, você vai ficar com números iguais. E aí, se você fizer outras combinações lineares, você vai conseguir matar essas linhas todas. Vai ficar tudo 0. Olha só, se você trocar essa linha 5 por ela menos a quarta linha. Isso menos isso. Vai ficar 10, 10, 10, 10, 10. Então trocamos a quinta linha por ela menos a quarta linha. Não mexemos na quarta linha ainda. Agora vamos trocar a linha 4 por ela menos a terceira. Vai ficar também 10, 10, 10, 10, 10. Idem aqui com a terceira linha. Idem com a segunda linha, fazendo a segunda menos a primeira. Agora a primeira não tem como matar ela, né? Ela vai ficar inteirinha. Agora se você pegar a segunda linha e subtrair dessa, dessa e dessa, você vai zerar a terceira, a quarta e a quinta linhas. Certo? Claro então que esse determinante dessa matriz é 0. Se você pegar determinantes 4 por 4 aqui de dentro, você também vai ter duas linhas zeradas, vai encontrar determinante 0. Se você pegar 3 linhas também, pegar todas as combinações, todas elas vão ter uma linha zerada, então você vai ter determinante 0. Agora se você trabalhar só com duas linhas,
Certo, então depois de algumas operações, a nossa matriz ficou assim. O que a gente pode fazer ainda? Olha só, vamos pegar essa linha 1 e vamos subtrair essa linha 2. Aí vai ficar aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5. Então fizemos a primeira menos a segunda. Ficou assim. E agora essa linha 2, vamos fazer todo mundo ficar igual a 1, dividindo ela toda por 10. Você sabe que para efeito de cálculo de característica da matriz, a gente pode fazer isso, né? Operações com linhas, a gente pode trocar uma por uma operação, trocar uma linha por uma operação, uma combinação entre ela e outras, né? Subtrair, por exemplo. Ou então a gente pode multiplicar ou dividir uma linha por um valor. Então aqui vamos multiplicar toda essa linha 2 por 1/10. Divide por 10, vai ficar todo mundo 1 e aqui o restante 0. É claro que a gente ainda podia continuar operando, fazendo essa primeira menos essa segunda, ia ficar 0, 1, 2, 3, 4, mas vamos deixar assim mesmo. Porque assim já ficou simples para calcular esses determinantes menores. Olha só, aqui por exemplo nós temos um determinante, 2 por 2, que vale quanto? 1 menos 2. Vale menos 1, pronto, já chega. Para efeito de calcular a característica de uma matriz, você não precisa calcular todas as combinações possíveis. Olha só, a gente não consegue formar aqui uma matriz de ordem 5 com um determinante diferente de 0, porque a gente tem aqui uma linha zerada, outra linha zerada, outra linha zerada. Então não dá para formar aqui um determinante de ordem 5, nem 4 e nem 3. Que você vai ter linhas zeradas obrigatoriamente. Agora, se você pegar determinante de ordem 2, basta você encontrar um que não seja igual a 0, já é suficiente para garantir que essa característica é 2. Então aqui, por exemplo, nós temos um determinante que vale 1 menos 2. Pronto, deu diferente de 0, então a característica é 2. É claro que esses outros aqui vão ser diferentes de 0, né? Então, através desse exemplo numérico, tudo indica que a característica dessa matriz aí seja 2. Olha aqui. Então, o maior valor possível dessa característica é 2. Para efeito de múltipla escolha, você já pode responder isso aqui só baseado no exemplo numérico, mas vamos fazer isso aqui direito agora, considerando números dados como x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4 e y5. Vamos formar essa matriz desse jeito aqui que o problema falou. E agora você pode fazer as diferenças entre essas linhas. Olha só, toda vez que a gente fizer a diferença entre essas duas linhas quaisquer, nós vamos ter esses valores y1, y2, y3, y4 e y5 cancelando, né? No exemplo numérico, nós deixamos essa primeira linha parada e fizemos a subtração das outras 4. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, fazendo essa operação, nós vamos ter aqui, ó, vou colocar só aqui a primeira, as demais vão ser a mesma coisa. Essa primeira aqui, ela vai se transformar, bom, vai continuar sendo x1 mais y1. Mas quando você fizer a segunda linha menos a primeira, vai cancelar o y1 e vai ficar todo mundo aqui com x2 menos x1. x2 menos x1. Então, todos os elementos da segunda linha vão ficar iguais a x2 menos x1. Aqui na linha 3, todos eles vão ficar iguais a x3 menos x1. Aqui vai ficar x4 menos x1 e x5 menos x1. Então, como é que vai ficar a nossa matriz depois dessa operação? A primeira linha vai ficar igualzinha, porque eu não mexi nela. Então vão ficar esses 5 valores aqui. Agora as linhas de baixo vão ficar com todos os elementos iguais, em cada linha elementos iguais e iguais a esse primeiro valor aqui que eu coloquei. Então vamos escrever isso.
Então a nossa matriz vai ficar assim, aqui na primeira linha, com seus elementos originais. E as linhas seguintes vão ficar todas com elementos iguais ao primeiro elemento aqui. Então aqui, elementos iguais, elementos iguais, elementos iguais e elementos iguais. Então olha só, é claro que se x1 e x2 forem iguais, isso aqui vai dar zero. Já pensou que coisa chata se todos forem iguais? Se x1, x2, x3, x4, x5 fossem iguais, todos iguais, você vai ter aqui 0, 0, 0, 0, todo mundo zero. Então você vai ter 4 linhas zeradas, portanto, não vai ser possível fazer, por exemplo, uma característica 2, nem 3, nem 4, nem 5, somente característica 1. Mas o problema, ele perguntou, quanto que é característica no máximo? Então, no máximo seria assim, você não pode botar todos iguais, senão você vai ficar com a característica menor, 1. Tá, e no máximo quer dizer que você tem aqui alguém que não vale zero, alguém que é diferente de zero. Esse alguém que é diferente de zero, você pode colocar aqui na segunda linha, troca a linha de posição, então a gente deixa aqui a segunda linha com elemento diferente de zero. E aí você vai usar essa segunda linha para matar as linhas de baixo. Digamos que aqui nessa segunda linha você já tem aqui um valor x2 menos x1 diferente de zero. Sendo assim, você pode fazer o seguinte, você vai dividir essa linha toda, a segunda linha, por x2 menos x1. Aí você vai ficar com 1, 1, 1, 1, 1. E agora esse 1 você vai multiplicar por esses valores aqui e subtrair com uma linha de baixo. Por exemplo, aqui nessa terceira linha, eu vou trocar por ela, x3 menos x1, menos a segunda linha multiplicada por x3 menos x1. Então, você dividiu a segunda linha porque os seus elementos são diferentes de zero. Dividiu por x2 menos x1. Ficou 1, 1, 1, 1, 1. E agora esse 1 você multiplica pelo valor dessa linha de baixo e subtrai dela. Vai ficar x3 menos x1 menos x3 menos x1. Ou seja, você usou isso aqui para matar a terceira linha. Ela virou zero. Você vai fazer a mesma coisa para matar a quarta linha, só que você vai, depois de dividir a segunda linha por x2 menos x1, para ela virar todo mundo 1, ela vai ficar assim, ó. Você vai subtrair dela a segunda multiplicada por x4 menos x1. Você faz ela virar zero. Aqui é a mesma coisa, você faz todo mundo aqui virar zero. Então, depois dessas operações, a sua matriz vai ficar assim. A segunda linha ficou toda 1. E da terceira em diante ficou toda zero. Tá, e finalmente, se você quiser, você ainda pode diminuir essa linha 1 aqui da seguinte forma. Você multiplica essa segunda linha aqui por x1 e subtrai da de cima. Então, isso aqui vai ficar x1 mais y1 menos x1. Aqui também vai ficar isso aqui menos x1, isso aqui menos x1, menos x1, menos x1. O que vai ficar no fim das contas? Aqui 0, aqui todo mundo 1, e aqui no lugar desses 5 elementos, eu vou escrever aqui em cima mesmo, tá? Vai ficar, o x1 vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, morrer. Você vai ficar só com y1, y2, 3, 4, 5. Portanto, qual é a maior ordem de determinante que você consegue formar aqui? Dá para fazer determinante diferente de zero aqui? Sim. Olha aqui. Se esses valores y1, y2, 3, 4, 5, se pelo menos 2 forem diferentes, por exemplo, esses dois aqui, y1 e y2, sendo diferentes, você pode fazer um determinante aqui 2 por 2, de tal forma que esse determinante seja diferente de zero. Vai ficar y1 menos y2, né? Então, basta que você tenha 2 diferentes aqui entre esses y. Isso já é suficiente para você garantir que vai encontrar uma matriz 2 por 2 com determinante diferente de zero. Ou seja, se você tiver o y1 diferente de y2, né? Você forma esse determinante aqui diferente de zero. Portanto, a característica dessa matriz ela vai ser no máximo 2.
É claro que nunca vai ter como essa característica ser 3, 4 ou 5, porque a gente viu aqui que sempre vai ter como zerar. Apenas nessa hora aqui, quando ela ficou com duas linhas, é que a gente tem que fazer essa suposição. Se for todo mundo igual, por exemplo, aí não vai dar característica 2. Mas se forem números diferentes, ou se pelo menos dois forem diferentes, você pode garantir que vai conseguir formar isso aqui. Um determinante de ordem 2, né, diferente de 0. Então, a característica máxima, assim como a gente observou com a ajuda do exemplo numérico, essa característica máxima é 2. Então, o maior valor possível para R, onde R é a característica dessa matriz, é 2. Resposta correta, letra B de Bravo.